Ok. Então, comecei a gravar, tá? A reunião de hoje. Qualquer problema técnico aí, caso caia meu sinal, ou se ficar ruim meu áudio, ou travar a tela, tá? Aí vocês falam para mim, pra ajudar quem for ver depois, e até vocês mesmos, tá? Como, Conforme eu tinha falado, né? Conforme eu tinha falado aqui no início, tá? Falando aqui pro Helder, hoje vai ser mais puxada a aula em relação à quantidade de assunto. A aula passada foi muito tranquila, né? Foi 1h30 no máximo, demorou, porque o assunto era mais curtinho. Esse que o assunto é mais pesadinho, então já vou começar aqui logo. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, pessoal? Devo estar falando aqui numa velocidade talvez um pouco mais rápida, mas qualquer coisa vocês podem depois ver o vídeo da aula e dar o pause, tá? Onde vocês, bom, caso vocês tenham que refletir um pouco mais, tá? Sobre ó, o assunto aqui apresentado. E aí, aproveita que vocês estão aí para perguntar também. Tá bom, então na aula de hoje nós vamos estudar, barra revisar, né, os seguintes temas. Então, revisar é porque, tecnicamente, né, a ideia é que o pessoal vai estudando antes o assunto. E essas aulas são baseadas fortemente naquele material que é o fascículo da gente, tá, da disciplina, tá, que vocês têm lá no AVA. Então, hoje nós vamos estudar as equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas de segunda ordem, tá? Então, equações diferenciais ordinárias, essa sigla significa. Dentro desse tema, nós vamos ver o que são soluções fundamentais, que são funções que vão formar a base da a gente descrever o conjunto solução dessas equações. Nós vamos ver as equações homogêneas com coeficientes constantes, são equações aqui, são tipos específicos de equações diferenciais de segunda ordem, que a gente vai aprender a resolver aqui. Como aplicação, nós vamos estudar o sistema massa-mola, então a gente vai estudar como que a posição de um bloco preso numa mola, ela ela é modelada usando equações diferenciais, e depois nós vamos ver aqui um tipo de equação diferencial um pouco mais complicada do que essa daqui, tá certo? Que eu vou estudar nesse tópico, são as equações não homogêneas. Ah, e esse último tópico aqui, ele tem a ver com esse tópico de cima, mas infelizmente, tá, por questão de tempo, a gente não vai, digamos assim, fazer uma relação, tá? Entre o último tema e o segundo, esses dois aqui. Joia? Mas fica registrado aí, tem essa relação. Beleza. Então vamos começar. Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Então, uma equação, uma EDO linear homogênea de segunda, no caso, uma EDO linear de segunda ordem, uma EDO linear, vou dar destaque aqui, umas coisinhas, né? Uma EDO linear de segunda ordem é uma equação diferencial que pode ser escrita nesse formato aqui, tá? Então, aqui a gente tem a incógnita, que é a letra a função y, e a equação envolve as derivadas dessa função. Conforme nós vimos na aula passada, né, o que é a definição do EDO? É uma equação em que a incógnita é uma função, e essa equação envolve as derivadas ordinárias dessa função, aquelas derivadas lá do cálculo 1, tá? Isso que significa essas linhazinhas que estão aqui. Segunda derivada, por isso que é EDO de segunda ordem, que também pode aparecer aparecer ou não, né, a primeira derivada. Mas, obrigatoriamente, nesse contexto aqui que a gente vai estudar, todas as equações vão envolver a segunda derivada da função incógnita. Tá, então, conforme eu falei, tá, y é a incógnita, a função incógnita, ela depende da variável t, y e y duas linhas são as derivadas as derivadas da função y, e aqui esses a de t, b de t e c de t, a de t, b de t, c de t e d de t, são funções conhecidas, tá? São funções dadas. Então, esse é o modelo geral de equação diferencial, que a gente vai estudar aqui, é o modelo simplificado, tá? A gente vai considerar aqui como equação padrão, a equação nesse formato aqui, que a gente obtém do formato anterior, simplesmente dividindo ambos os membros da equação por A, e a gente vai chamar aqui o P de T de B de T dividido por A de T, que seria a expressão que aparece aqui quando dividimos os membros por A. Aqui a gente vai chamar de Q de T
o C de T dividido por A de T, seria aqui a expressão que eu obtenho quando eu divido aqui, divido ambos os membros por A, e vamos chamar de F a função D de T dividido por A de T. Obviamente, a gente vai estar assumindo aqui que o A de T é diferente de zero, já que eu estou dividindo por A de T. A gente não pode dividir por zero, tá? Beleza. Então, a gente vai dividir esse estudo, tá, em dois pedaços, tá? A gente classifica essas equações da seguinte maneira. A gente vai dizer que a equação ela é homogênea, essa daqui, tá, pessoal? Essa equação aqui ela é homogênea. Se no segundo membro daqui da equação eu tiver o número zero, tá? Então, se a função aqui for uma função nula, neste caso, a equação ela vai ter esse formato aqui, e a gente vai dizer que a equação é não homogênea se a função f ela não necessariamente se anular em todos os valores, tá? Todos os valores de t. Aí, nesse caso, a função, a equação em questão, fica desse formato. Então, aquele último tópico que eu tinha comentado na página anterior, que é o estudo das equações não homogêneas, vai estudar equações desse tipo daqui e com uma simplificação muito grande, tá? No formato da equação, a gente vai ver daqui a pouco. Qual o tipo de equação que a gente vai, digamos, estudar a fundo, a ponto da gente conseguir resolvê-la completamente. Tá? Então, um problema é de valor inicial, digamos assim, é uma extensão do que a gente viu na aula passada, tá? Aqui, assim como no caso na aula passada, a gente vai ter uma equação diferencial, uma EDO, tá? Então, nesse contexto aqui, a gente vai ter uma EDO de segunda ordem, e a gente vai ter agora não uma condição inicial, nós vamos ter duas condições iniciais aqui, tá bom? Então, aqui, da mesma forma que eu tenho como na aula anterior, um PVI é uma equação em que você tem condições iniciais. Se for uma EDO de primeira ordem, baixa uma condição inicial. Se for de segunda ordem, a gente consegue resolver, tá? A gente só vai conseguir resolver a equação se a gente tiver duas condições iniciais. Então, é basicamente assim, né? Você resolve a equação e dessa solução, que é uma função, você quer uma função específica que satisfaça essas duas condições aqui, em que o valor dela em certo ponto, a gente aqui tenha um certo valor definido e que a derivada dessa função, ele satisfaça ela, quando você avalia no T0, tá? Um certo valor inicial, ela vai ter um valor já prefixado. Então, aqui, aqui tá escrito o que eu falei, tá? Então, y0 é o valor da função no instante t0, e y de zero é o valor da derivada da função. Dessa função que eu que eu encontro, tá? Depois de resolver a EDO. Depois que a gente resolve a EDO, aqui nesse contexto aqui, a gente vai ter de novo, tá? Infinitas soluções para a equação, e só que só vai existir uma função dessas infinitas que vai satisfazer essa condição aqui, tá? Isso é uma questão um pouco mais, essa questão de que sempre vai existir, é uma questão que a gente vai entrar aqui nesse detalhe, é por causa do tempo, tá? Uma coisa mais profunda da matemática. Vamos só subir isso daí. Aqui tem algumas aplicações, tá? Dessas equações diferenciais, onde que elas podem aparecer. Aqui, no caso, acho que só faço isso. Tem outra depois. Eu trouxe duas, tá? Então, basicamente, se você tem problemas que você modela fenômenos envolvendo força, então é quase que meio que natural que você acabe caindo em equações de segunda ordem, tá? Então, se a gente olhar essa expressão daqui, eu acho que depois eu vou até fazer a dedução, cada uma dessas quantidades aqui que estão aparecendo aqui nessa EDO, elas são forças, tá? São forças nesse contexto aqui, em um sistema massa-mola. Então, a gente pode usar uma EDO de segunda ordem para, digamos assim, para modelar a posição de um bloco em relação à posição de equilíbrio, tá? Então, digamos assim, você prende um bloco no teto, coloca no caso, você prende uma mola aqui no teto, né, essa molinha daqui, aí você prende um bloco lá na mola, a mola acaba se alongando, digamos que a mola se estabilizou aqui, onde a mola se estabilizou, você vai chamar isso de posição de equilíbrio. Essa situação aqui já seria uma situação dinâmica, em que o bloco está em movimento, tá? Se ele já está fora da posição de equilíbrio, ele poderia estar descendo ou subindo, tá? Ele poderia estar descendo ou subindo, vamos colocar assim, subindo ou descendo. Então, aqui já tem uma situação dinâmica, então aqui já está fora da posição de equilíbrio. É uma situação de movimento, tá? E quando o bloco está em movimento, tem algumas forças agindo sobre ele. Então, quando a gente soma essas forças aí, a gente acaba encontrando uma equação diferencial
envolvendo a função posição do bloco, tá? Então, aqui a equação que resulta, tá? De um sistema massa-mola é essa daqui. É essa daqui. Onde... Pessoal, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Peraí, viu? Ó. Desculpa, até um... Você fazendo um sinal aqui. Pessoal, caso vocês falem, eu não escute, tá? Vocês estão... Me chama minha atenção aí, porque eu não sei se o fone... Ah, tá. Acho que eu aumentei aqui o volume do fone. Na aula passada estava totalmente baixo e aí a gente estava falando, não estava ouvindo. Estou retornando aqui. Nessa equação aqui, que modela a posição de um bloco oscilando, a gente vai ter aqui que esse M aqui vai representar a massa do bloco, esse gama aqui é a constante de atrito. Então, o atrito aqui, se o bloco não estiver imerso em algum líquido que causa um amortecimento, pode ser o ar, né? Um amortecimento com o ar. E o efeito do ar, né? O efeito do atrito, né? Do bloco com o ar. E aqui, essa última constante que esse K, ele é uma propriedade, ela vem das propriedades da mola, tá? É a constante da mola, ou conhecido também como constante elástica. Outra aplicação da equação de uma IDO de segunda ordem é o estudo dos circuitos elétricos, tá? E a gente tem um circuito RLC, ou seja, é um circuito que tem aqui uma resistência, ele tem o L significa o indutor, tá? E aqui você tem um capacitor. E aqui essa bolinha significa que você tem uma bateria. O I é a corrente elétrica circulando, tá? Nesse circuito aí. Esse tipo de modelo que a gente não vai trabalhar, tá? Porque acaba ficando muita coisa, tá? Para a gente falar, mas eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês, tá? Que a gente também pode estudar a carga e também a corrente em um circuito elétrico, tá? Você pode ser modelado através de um EDO de segunda ordem, tá? Beleza, então duas aplicações. Aqui, no caso aqui, uma aplicação envolvendo eletricidade e antes uma aplicação envolvendo força. Então, aqui, tá, pessoal, para a gente já partir para o que nos interessa, vamos ver como é que a gente resolve uma EDO homogênea, tá? Que seria uma EDO que tem esse formato daqui. Uma EDO que tem esse formato daqui, é o que a gente classificou lá, é o que a gente chama de EDO linear homogênea, segunda ordem. Tá? Vamos ver como é que a gente resolve. Então, assim, pessoal, para a gente resolver, a gente vai fazer aqui algumas argumentações, tá? Mas aí depois que a gente fazer essas argumentações, digamos assim, teóricas, a gente vai colocar casos concretos e a gente vai ver digamos assim, uma metodologia para resolver certos tipos de equações, tá? Que são justamente equações que aparecem naqueles exemplos que eu acabei de mostrar, tá? Naqueles exemplos que eu acabei de mostrar, a equação tem uma característica específica que é o tipo de característica de EDO que a gente vai aprender a resolver aqui, tá? O formato de equação que a gente vai aprender a resolver. Então, aqui está feito, a gente vai fazer a parte teórica usando a equação desse jeito, tá? Do modo genérico, de que aparece uma função P contínua, uma função Q também contínua, depois a gente simplifica a equação, que vai ser o que a gente vai saber fazer na mão, tá? Resolver na mão as equações. Então, para começar, tá, pessoal? Falar aqui o princípio da superposição, que diz o seguinte, tá? Se você tem duas equações que resolvem a sua equação, a sua ideal homogênea, então a combinação linear dessas duas equações, ela vai ser uma solução ela também vai ser uma solução da equação em questão, dessa equação homogênea que eu denotei pelo esse asterisco aí, tá? Então, se eu fizer a combinação linear de duas soluções, a combinação linear dessas duas soluções também é solução, tá? Então, aqui isso tem uma relação, não sei se vocês fizeram álgebra linear, bem provável que sim, tá? Então, isso tem uma relação com álgebra linear, tá? Então, basicamente, está dizendo que o conjunto solução das equações é um subespaço vetorial, o espaço das funções, porque você faz combinação linear de dois elementos que estão lá, e ele também está lá no conjunto solução, beleza? Então, assim, a álgebra linear ajuda bastante aqui. Claro que a gente vai entrar nos detalhes, tá? Só o mesmo modo de comentário. Nós temos isso. Então, outra coisa aqui que a gente vai definir, tá? Antes aqui era isso.
O caso anterior não era nenhuma. A gente não tinha uma definição, tem um resultado, né? Aqui é mais uma definição mesmo. Então, aqui tem duas definições. A primeira definição é a definição de Wronskiano entre duas funções, tá? Então, o Wronskiano entre duas funções y e y2, ele é dado, a gente denota o Wronskiano das funções y1 e y2 no ponto t0 como sendo essa expressãozinha daqui, tá? E esse Wronskiano, ele vai ser o seguinte, você vai pegar e vai calcular o determinante, tá? Então, você pegou duas funções. Você vai pegar uma dessas funções avaliar no T0, a outra função avaliar no T0, colocar isso na primeira linha, e na segunda linha você colocar as derivadas dessa função avaliada nesse T0. Então, esse determinantezinho daqui, ele é chamado de Wronskiano das funções. Tá? Não se preocupe, é só uma questão técnica mesmo, que depois eu vou fazer referência a esse Wronskiano para falar sobre, para fazer uma outra definição. Então, ela acaba aqui, inclusive está aqui embaixo, tá? No item B. Então, se eu tiver y1, y2, duas soluções daquela equação estrela, da nossa equação, da nossa EDO de segunda ordem, tá? Linear homogênea, se elas forem duas soluções, da EDO num certo intervalo i, e o Wronskiano dessas duas funções for diferente de zero para todo t, então nós vamos dizer que essas funções y e y2 são soluções fundamentais da nossa EDO, tá? Então, aqui no caso, eu vou ter obrigatoriamente y e y2, tem que ser duas soluções. Se eu quiser mostrar que eles são soluções fundamentais da minha EDO, então eu tenho que mostrar que o Wronskiano entre essas duas funções é diferente de zero. Joia? Então, aqui, pessoal, já que eu falei de álgebra linear antes, é como se isso acontecer, a gente vai acabar vendo aqui, na próxima página, eu acho, isso, está aqui na próxima página. Então, se o Wronskiano, entre duas soluções de uma EDO, dessa EDO, for diferente de zero, então a gente diz que elas são soluções fundamentais. E o que acontece na prática é que elas acabam formando uma base do conjunto solução da EDO. Lembra que eu falei conjunto solução é espaço vetorial? Então, se eu quiser construir todas as soluções da minha EDO de segunda ordem, basta que eu pegue essas duas funções que são soluções fundamentais. É isso que diz esse teorema. Então, esse teorema aqui diz o seguinte, ó, se y1 e y2 são soluções fundamentais da EDO estrela, então a solução geral da minha equação, ou seja, todas as soluções possíveis da minha EDO, tá certo? A gente já viu que é um espaço vetorial, então tem infinitas funções lá, eu consigo obter como combinação linear dessas duas soluções fundamentais. Então, na prática, tá? Do ponto de vista do álgebra linear, a gente está dizendo aqui esse conjunto de solução, ele, além de ser um espaço vetorial, um subespaço vetorial, ele é um subespaço vetorial de dimensão 2, tá? Subespaço vetorial de qual espaço? Do espaço das funções, tá? Então, se eu quiser qualquer função que eu pegar lá, qualquer função que é solução da minha EDO, ela vai ter que ser combinação linear dessas duas funções, dessas duas soluções fundamentais. Então, em resumo aqui, tá, pessoal? Para a gente recapitular, o que é que nós temos, tá? Nós estamos estudando aqui uma EDO linear de segunda ordem, homogênea. A gente vai ter aqui, para resolver ela, nós vamos precisar de duas funções, tá? Duas funções y e y2, que são soluções da equação. A gente checa que essas duas funções que o Wronskiano das duas é diferente de zero. Quando a gente checa que o Wronskiano dessas duas funções que você encontrou, que são soluções da EDO dada, são soluções fundamentais, no caso, se o Wronskiano das duas é diferente de zero, então a gente tem que as duas são soluções fundamentais. Então, checando que essas duas funções são soluções fundamentais, a gente consegue escrever a solução geral da EDO, fazendo combinação linear dessas duas funções, tá? Das duas funções. Então, aqui, basicamente, o que a gente precisa, né? Precisa dar um jeito, tá? Se a gente quer resolver essa EDO, a gente precisa dar um jeito de encontrar basta encontrar duas soluções específicas e checar que o Wronskiano das duas é diferente de zero. Se isso acontecer, então, essas funções serão soluções fundamentais e, consequentemente, eu vou conseguir escrever todas as soluções, tá? Em uma única expressãozinha assim, onde C1 e C2 são constantes, tá? Beleza. Agora vamos partir aqui para o tipo de equação que a gente vai saber resolver, tá?
Então, esse é o tipo de equação que a gente vai conseguir extrair duas funções específicas. Depois que a gente extrai essas duas funções, aí a gente, baseado no que, o que eu acabei de falar, a gente consegue escrever, tá, como que vai ser todas as possíveis soluções da minha equação, tá? Então, a equação aqui que eu vou estar considerando, pessoal, é a equação que a gente vai trabalhar aqui, inclusive é o tipo de equação que modela aqueles dois fenômenos que eu ilustrei, tá? De aplicação de EDO de segunda ordem. Então, a equação vai ser essa daqui. Então, nós vamos considerar essa EDO aqui, tá? Então, aqui no lugar do P de T, apareceu aqui a letra B, e no lugar do Q de T, apareceu a letra C. Então, são constantes, tá? Então, vamos considerar essa EDO aqui, ou seja, você vai ter EDO em que você vai estar multiplicando a incógnita e suas derivadas por constantes, tá? A, B, C. E aqui, obviamente, tá? Eu vou pedir que o A seja diferente de zero, senão esse último termo morre e eu fico com a EDO de primeira ordem, tá? Então, a gente vai considerar esse tipo de equação, em que os coeficientes que estão multiplicando tanto a função quanto as suas derivadas, eles são constantes. Então, dito isto, pessoal, se a gente tem uma equação desse tipo daqui, daqui a pouco a gente, claro, a gente vai colocar exemplos e vai resolver, dado uma EDO desse tipo aqui, a gente define o seguinte objeto, que é a equação característica da EDO. Então, associada a essa equação diferencial, essa EDO, nós temos a equação característica. E a gente obtém simplesmente pegando aqui, ó, colocando aqui como se fosse uma expressão do tipo equação de segundo grau, em que os coeficientes o A, o B e o C que aparecem aqui, eles são coletados, tá? Eles são, digamos assim, a gente pega aqui da minha equação. Então, você pega a sua equação, com essa equação você consegue escrever essa equação fundamental. Então, por que ela aparece aí, tá? Lá no material, no fascículo, é feita a conta, tá? A motivação para a gente partir aqui dessa EDO e associar essa EDO a uma equaçãozinha fundamental. Então, essa associação está sendo feita lá, não vou fazer aqui por questão de tempo, tá bom? Questão de tempo. Mas aquele objeto lá, que é a equação fundamental que eu trouxe para cá, ele é fundamental para a gente escrever a solução geral. Então, todas essas soluções gerais que estão aqui, elas estão deduzidas lá no fascículo, em qualquer livro tá, da nossa bibliografia. Então, como é que a gente faz, tá? A gente tem a equação, a gente tem uma EDO de segunda ordem, associada à EDO de segunda ordem, que é essa daqui. A gente vai ter a nossa equação fundamental, que é uma equação de segundo grau, aqui é uma equação algébrica, aquela que a gente usa aquela fórmula de resolução da equação de segundo grau, tá? Aquela que tem o delta, para resolver. Então, associada a tem esse aqui. Então, a gente resolve essa equação, e aí, quando a gente tenta resolver essa equaçãozinha de segundo grau aqui, a gente cai nos seguintes casos, tá? O caso em que o delta é positivo, o delta dessa equação, o caso em que o delta é igual a zero, e o caso em que o delta é negativo. E o delta é aquele delta clássico, tá? Que vocês estão acostumados da escola, que é o b ao quadrado menos 4ac, daquela fórmula, tá? De resolução da equação de segundo grau. Então, quando você resolve a equação, você vai encontrar as suas... quando você resolve a equação, você encontra as raízes, tá, dela, e aí você vai pegar, por exemplo, se o delta for maior que zero, o tipo de solução geral será esse daqui, onde R1, vou até escrever aqui, pessoal, vou até escrever, era para estar escrito aqui, eu vou escrever agora, onde esse R1 que está ali em cima, que é esse daqui, ó, estou fazendo referência, esse R1, ele é uma das raízes dessa equação, ou seja, ele vai ser menos B, vou colocar assim. Eu acho que eu vou colocar assim. Eu ia colocar mais ou menos, mas vou deixar assim mesmo. A raiz quadrada de delta sobre 2A e o R2 é igual a outra raiz, tá? Da equação de segundo grau, que é menos B menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Se o cara quiser colocar o mais primeiro e depois o menos, não tem problema. Se quiser colocar primeiro a solução que tem, no lugar desse mais aqui tem o menos, não tem problema. Se quiser trocar essa ordem aqui, não tem problema. Então, aqui a gente já tem fórmulas, tá? Para resolver a equação. Essa ideia que está aqui em cima. Aqui de baixo, de novo, observe que aqui, pessoal, esse número que está aqui, ele é o número que aparece, ele vai ser a raiz da IDO, quando delta é igual a zero. Fazendo a conta é bem simples de perceber, tá bom? Qualquer dúvida pode consultar lá o material que está mais
resumidinho. Aqui embaixo, a gente tem alfa e a gente tem esse beta aqui que está aparecendo. Eu acho que não tem nenhum lugar que eu faça. Eu vou escrever aqui o que, é que significa esse alfa e esse beta. Vamos colocar aqui, peraí. Vamos colocar o que, que é o alfa e o que, que é o beta aqui em cima, só para ficar bem picadinho. Então, o alfa, vamos colocar assim, ponto. Além disso, tá? Opa, além disso. O alfa. Aqui eu vou colocar só a fórmula, tá, pessoal? Esse alfa e esse beta, eles ocorrem quando a gente tem que as raízes da equação são números complexos, tá bom? Números complexos. Então, se a gente desenvolver a solução complexa, a gente vai ver que a parte real da solução complexa vai ser menos b sobre 2a e... Ai, 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 para eu lembrar agora. Vamos ver se eu lembro. A menos delta sobre 2a. Deixa eu ver. Para lá. Eu vou escrever aqui, tá? O alfa tá certo, o beta vai ser raiz quadrada de menos delta sobre 2a, tá certo? Beleza. Quando a gente precisar, lá na frente a gente vai fazer a conta. Na verdade, é só a gente resolver a equação normalmente, e quando a gente encontrar as soluções complexas, as raízes complexas, é só a gente pegar a parte real e a parte imaginária e substituir nessa fórmula aqui. É muito simples. É muito simples para resolver essa equação, tá bom? Então, menos b sobre 2a e a outra é menos delta sobre 2a, tá? Como aqui a gente está no caso delta negativo, nossa linha daqui, então menos delta é o número é um número positivo, tá? Como delta é negativo, então menos delta é positivo. Enfim, vamos avançando. Qualquer coisa vão perguntando aí, tá? E quem tiver vendo esse vídeo aí, tá? Depois, dá uma pausa também, olha lá se tiver curiosidade, tá? Dá uma olhada lá no, não só curiosidade, tá? É, interesse em aprender mesmo, dá uma olhada lá no fascículo, que tá bem mastigadinho essas continhas. Beleza. Então, é isso. Agora, pessoal, vou fazer aqui uns exemplos, tá? De resolução de EDOs, nesse formato daqui. Perceba aqui que a gente tem um caso concreto de EDO no formato que a gente acabou de aprender usando aquela tabela. Então, vamos fazer uso daquela tabela já com casos concretos aqui. Fazer uma continha. A conta já está feita, tá? Vou só explicar para vocês. Então, usa a equação característica para obter a solução geral da seguinte EDO. Então, EDO linear de segunda ordem, homogênea. E aqui a gente tem com coeficientes constantes. Aqui, ó, 2, tal. Isso aqui a gente vai ter o A, o B e o C de novo, né? Beleza. Então, qual vai ser a equação característica da equação? Ok, é só a gente pegar aqui, ó, montar a equação de segundo grau. No lugar do A, a gente coloca o número que está aqui. No lugar do B, a gente coloca o número que está aqui. No lugar do C, a gente coloca o número que está aqui, não aparecendo, mas é 1, tá? O número que está multiplicando o Y. Joia. Aí como é que a gente faz? A gente tenta resolver a equação de segundo grau. Então, vamos resolver essa equação de segundo grau, aquele método clássico, né? Pega o delta, que é o discriminante, calcula o delta. Então, o delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, aqui vai ser 9 menos 8, dá 1. Então, delta é igual a 1, então eu estou no caso delta positivo. Aqui eu escrevo a forma das raízes, tá? R é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Estamos fazendo aqui a continha, a gente vai ter que R vai ser igual a 3 mais 1, ou dividido por 4, ou 3 menos 1 dividido por 4. Então, fazendo essa conta, a gente obtém aqui que R é igual a 1 ou R é igual a 1 sobre 2. Então, aqui vai ter o R1 e o R2. Aí é só pegar esse R1 e esse R2 e substituir até voltar aqui, ó. Depois que a gente tem o R1 e o R2, é só substituir aqui os dois. Acabou. Fazendo isso, a gente vai ter a nossa solução. Muito simples, né? Muito simples. Resolver a equação de segundo grau. No caso, resolver a DO de segunda ordem com coeficientes constantes, basta saber essa fórmula. Então, aqui no caso, delta positivo. Os outros casos, tem mais um aqui, tá? Vamos fazer um caso aqui do delta, acho que caso delta negativo, para a gente ver como é que fica. Então, no caso delta negativo, vai ficar assim. Aqui, pessoal, peguei só para a gente treinar, né? E ilustrar aqui, deixar registrado em vídeo, que eu vou resolver um PVI. O que é um PVI? A gente tem a EDO, vai ter que continuar, tem que resolver a EDO. Depois que a gente resolver a EDO, a gente vai encontrar, tá? Dentro de todas essas possibilidades que a gente tem de solução,
a gente vai encontrar a função específica que satisfaz essas condições iniciais aqui, tá? Então, na prática, a gente vai encontrar aquele C1 e aquele C2 que aparecem na solução. Por exemplo, aqui, ó, anteriormente, a gente tem aqui essa solução, aqui a gente tem infinitas funções. Observe que aqui tem C1 e C2. Para cada constante C1 e C2, a gente tem uma solução da EDO. Quando a gente coloca um PVI, a gente, depois de resolver a equação diferencial, a gente ainda tem que encontrar essas constantes C1 e C2 baseado nesses dados aqui. Vamos fazer. Então, para isso, né, a gente começa a resolver na EDO. Então, aqui nós temos, ó, a equação característica da EDO, está associada, obviamente, tá? A EDO que está aqui em cima. Então, a equação característica é essa. Cálculo discriminante, tá? Cálculo discriminante, que é o delta, né? Também conhecido como delta. Então, vou ter B ao quadrado menos 4AC. Então, vou ter 4 menos 20, que dá igual a menos 16. Então, fazendo isso, substituindo na fórmula, a gente vai ter que R, dada para essa fórmula aqui, a fórmula de resolução da equação de segundo grau, é o caso delta negativo, então, acaba aparecendo um número complexo aí, tá? É natural que isso ocorra. Então, a, a, as raízes ficam assim, tá? Então, simplificando aqui, a gente vai ter que R vai ser igual a menos 1 mais ou menos 2i. Aí daqui, pessoal, a gente não precisa decorar a fórmula, né? É só a gente vir aqui, bom, se o delta deu isso, isso significa que o beta, o alfa, né? Não precisa jogar aqui na fórmula, a gente pode pegar e pode resolver a equação. E o beta vai ser igual a 2. Esses números aqui a gente... Opa, é isso, certo. Então, o alfa a gente tira daqui a parte real, e o beta a gente tira daqui, que é a parte, o positivo da parte imaginária, tá? Positivo, imaginária. Então, tem um assim, mais ou menos, que a gente ignora, ele pega só o número 2. Pronto, agora ficou fácil. É só substituir lá na nossa fórmula, tá? Substituindo na fórmula, nós vamos obter que a solução geral, inicialmente, tá? Solução geral, peraí. Solução geral da IDO, ou seja, essa que tem as constantes, primeiro a gente encontra ela, é dada por essa expressão. Então, o que eu fiz? Eu fui lá daquela tabelinha, que tinha 3 linhas, substituí o alfa e o beta lá, onde tem que ser substituído. Encontrei essa expressão aqui. Aí, agora, o que eu vou fazer? Agora, como eu quero resolver um PVI, lembra, já a equação em questão é essa que está aqui, ó. Tá certo? Essa equação aqui em questão. Então, eu tenho que encontrar uma função que satisfaça essa condição e essa daqui. Deixa eu diminuir isso, né? Ó, tá, a gente tem coisa gigante aqui. Então, aqui está a equação, eu trouxe para cá só para a gente lembrar, tá? Lembrar da equação que a gente está tentando resolver. Beleza. Então, ó, vamos encontrar C1 e C2, usando as condições iniciais. Quais são elas? Essas daqui, ó. Eu quero que y de 0 seja 1 e y' de 0 seja 0. Então, vamos ver. Então, aqui a gente vai ter, ó, se eu quero que y de 0 seja 1, então eu venho aqui na minha função aqui de cima e faço t igual a 0 e imponho que essa função, o resultado dela seja 1. Estou fazendo y de 0, vou ter aqui, ó, elevado a 0, C1 cosseno de 0, mais C2 seno de 0. Fazendo a conta aqui, isso aqui dá 1, né? Elevado a 0 dá 1, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, sobra só o C1. Então, o C1 vai ter que ser igual a 1. Então, já encontrei quanto que tem que ser o C1. Agora, eu vou encontrar o C2. Para encontrar o C2, eu vou usar essa outra condição inicial aqui. Então, primeiro deriva a função, depois eu passo t igual a 0. Então, derivando a função, derivando y, obtenho a seguinte expressão. Então, derivada do primeiro, tá? Dá isso, vezes o segundo, mais o primeiro. Como assim, primeiro? Esse aqui é o primeiro, tá? Esse aqui é o segundo termo. Segundo fator, no caso. Aí, o primeiro, esse derivado do segundo, derivada do segundo, ou seja, derivada disso daqui, tá? Derivada disso aqui, é isso. Beleza, agora eu faço t igual a 0. Estou fazendo t igual a 0, vou ter o seguinte, tá? Y de 0, t igual a 0 aqui nessa expressão aqui de cima, tá? Expressão aqui de cima. Estou fazendo a conta, eu vou ter menos e elevado a 0. Aqui eu já estou fazendo a conta, tá? Aqui é o cosseno de 0 dá 1 e o seno de 0 dá 0. Nessa outra parcela aqui, de novo, não, é elevado a 0. Seno de 0, seno de 0 dá 0. E o cosseno de 0 dá 1. Aqui eu acabei fazendo a conta, tá? Fazendo a continha. Então, essa parcelinha daqui, isso aqui vai sumir, vou ficar só com esse daqui. Como eu estou fazendo cosseno de 2, cosseno de 0 igual a 1, vou ver isso daqui.
Bom, esse aqui diante da frente acabou que eu não. Um eu simplifiquei, outro não, tá? Mas tá tudo certo aí. Tamanho elevado a zero é um, tá bom? Então, efetuando essa conta aqui, a gente vai obter menos C1 mais C2 igual. Menos C1 mais C2 tem que ser igual a zero, né? Pelo que está escrito ali. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos colocar, né? Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Porque eu estou fazendo essa condição aqui, de cima. Beleza? E lembrando, tá? Que o C1 a gente já encontrou. C1 é igual a 1, tem que substituir ele aqui. Está substituído. Tá substituído, ó. Então, zero, quero C1, e que a gente tem mais dois C2, lá da expressão anterior. Tá? Isolando o C2, a gente obtém que o C2 tem que ser igual a 1 sobre 2. Agora, é só substituindo nossa formulinha que a gente tem aqui em cima, ó, nessa daqui. Então, substituindo o C1 e C2 nessa expressão, a gente obtém a solução do PVI agora, tá? Solução do PVI. Então, a solução do PVI não aparece C1 e C2, porque as condições iniciais impõem que a gente encontre, tá? Aquelas constantes C1 e C2. Joia? Então, tem esses dois exemplinhos aqui para ilustrar. O assunto é grande, tá? Então, ficamos com esses dois exemplos. Aí vocês podem fazer os exercícios lá do material e também, sei lá, se no final alguém quiser perguntar, e também buscar ajuda com o tutor. E qualquer dúvida, o tutor vai passar para mim, tá? Tanto o tutor presencial, né, que vocês têm no foco, quanto o tutor online, né? Ele pode repassar para mim as dúvidas de vocês. Beleza? Tá. Espero que esteja acompanhando, tá? Quem está aqui e quem estiver assistindo no futuro, tá certo? No futuro. Qualquer coisa, qualquer coisa entre em contato. Então vamos avançando, tá? Vamos avançando. O assunto aqui é grande. Beleza. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho, tá? De uma aplicação dessa equação diferencial de segunda ordem aqui usando aquela aplicação que eu tinha falado no início, tá? Da aula, na introdução da aula. Quem vai estudar um pouquinho o sistema massa-mola, que é um jeito de novo da gente resolver, mas agora com um contexto, um contexto prático, tá? Então, aqui o objetivo da gente é entender a posição de um bloco preso numa mola, como é que a gente consegue modelar essa oscilação, né? Ou não, né? Se a gente tiver muito atrito, pode ser que o bloco nem oscila, a gente vai ver depois, tá? No finalzinho. Então, como é que vai ser aqui, pessoal, agora? Como é que a gente vai trabalhar? Vai ser assim. Vamos imaginar que você prendeu aqui no teto uma certa mola, joia? Depois você foi lá, na ponta dessa mola, você prendeu um bloco. Quando você prende o bloco, a mola, a mola ela acaba se esticando um pouquinho, pela ação do peso, né? Pela ação da força-peso. Então, quando a gente prende o bloco lá, a mola se estica e depois se estabiliza em uma certa posição. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai imaginar? Vamos imaginar que você puxou esse bloco. Você pode empurrar também, vamos pensar que você puxou. Aí, quando o cara puxa o bloco, a gente tem algumas forças atuando ali, tá? A gente puxou e soltou, e aí, quando a gente puxa e solta, aí o bloco começa a entrar em movimento e acaba tendo também a ação de outras forças que a gente vai ilustrar agora, na próxima página, tá? As forças atuando sobre esse bloco. Então, se a gente, digamos assim, balancear essas forças, ou seja, usar a segunda lei de Newton, que é a somatória das forças igual a massa de aceleração, somar essas forças aí, a gente vai acabar caindo, a gente vai acabar observando que essa função x de t, que é a minha função aqui, eu estou interessado, tá, em descobrir uma fórmula para ela, a gente vai observar que essa função ela vai satisfazer uma equação, uma EDO de segunda ordem, tá? Uma EDO de segunda ordem. É natural que isso ocorra, porque quando o bloco, quando a gente puxa o bloco, e solta ele, tá? A gente tem ação ali da aceleração, da gravidade, no caso da aceleração da gravidade, e a própria segunda lei de Newton, deixa eu passar aqui para ficar melhor, tá certo? A própria segunda lei de Newton, na verdade, da próxima página ainda, diz que a somatória das forças é igual à massa vezes a aceleração do bloco. Como a gente tem a posição, e a gente sabe que a aceleração é a segunda derivada da posição, isso a gente viu lá e calculou, então é natural que a gente encontrou a ideal de segunda ordem para modelar essa posição desse bloco, tá? Então vamos aqui colocar aqui esses diagramas aqui de força, para a gente entender, tá? O que está acontecendo.
inicialmente não tem nada. Quando a gente prende o bloco na mola e ele entra em posição de equilíbrio, você tem uma força que empurra, que puxa o bloco para cima. Na verdade, é uma força que ela tende a restaurar a posição natural do bloco, tá? No caso, a posição, é uma força que tende a restaurar o estado natural da mola, que é a força elástica. É uma força que depende da mola. Tá? Então, essa força que puxa para cima nesse contexto aqui, imaginando que o bloco. Na verdade, o bloco tem que descer. Né? Você prende, puxa, prende o bloco e solta, aí o bloco desce. Aí tem uma força que vai puxar ele para cima, que a bola ela tenta restaurar seu estado natural. Então, pegando como referência como sentido positivo a direção para baixo, então a força elástica aqui ela vai puxar para cima. E ela é dada por menos K vezes L. No caso, a força em si ela é dada por K, uma constante que depende da mola, vezes o alongamento da mola. E aqui tem o sinal negativo, tá? O negativo que a força está dando para cima, que é o nosso sentido negativo desse contexto. Para baixo, a gente vai ter uma força que age sobre todos nós, né? Vai agir sobre o bloco e age sobre todos nós que estamos no planeta Terra, que é a força da gravidade, a força-peso. Então, essa força é dada pela massa vezes a gravidade, certo? Então, aqui tem um textinho, tá? Tanto a força elástica da mola, sempre age sentido de restaurar a mola para a sua posição natural. Então, essa força aqui já está sendo ilustrado já baseado no terceiro diagrama, tá? Então, o que acontece, tá? Então, você saiu dessa situação 2 para a situação 3. Aí, na situação 3, o que está acontecendo? O bloco aqui, ele já está em movimento. A gente já imagina que o bloco está em movimento, que por questão de ilustração, eu estou pensando aqui o bloco abaixo da sua posição de equilíbrio, mas ele podia estar em movimento, mas está já para cima. Depois que a bola se contraiu, né? Depois o bloco tende a descer de novo, tá? Aqui eu estou pegando só para a questão de análise aqui, a posição do bloco estando abaixo da posição de equilíbrio. Joia? Quando eu estou nessa situação, nessa terceira situação, a força elástica, que já vai de novo, imaginando que o bloco está abaixo da posição de equilíbrio, vai puxar para cima, e aqui a sua intensidade vai ser a constante elástica de novo. Aqui o deslocamento é o deslocamento que a gente tinha antes aqui, mais o deslocamento x de t. Então, o deslocamento total vai ser L mais x de t, que é a posição do bloco. Essa posição vai depender do tempo para cima. Se aqui, no caso, essa força de resistência aqui, ela está apontando para cima, se ela está apontando para cima, eu estou imaginando que o bloco está descendo. Quando se o bloco estiver descendo, a força de resistência vai puxar ele para cima. Ela é sempre oposta à direção do objeto, tá? Ela sempre tende a, digamos assim, dificultar, tá? O movimento. Então, aqui a força de atrito, ela vai ser a velocidade vezes uma constante, constante gama, que a gente chama de constante de atrito, e sempre vai ter a força-peso puxando para baixo. Joia? Então, aqui tem a ilustração, tá? O nome de cada coisa, P é o peso, F é a força elástica, e FR é a força de resistência, ou a força de atrito, tá? Força de atrito. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos somar essas forças e usar, né, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte, que o somatório das forças que estão agindo sobre o bloco, ou seja, a força peso, mais a força de resistência, mais a força elástica, é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui, como eu estou modelando, como eu estou supondo que a posição do bloco é x de t, então a sua aceleração, a sua velocidade vai ser a primeira derivada e a sua aceleração, né, no caso, a aceleração do bloco, vai ser a segunda derivada. Então, colocando aqui a função x de t na jogada, a gente vai ter que o primeiro membro vai ser m vezes x duas linhas, a força-peso vai ser a gravidade, tá? M vezes g. Aqui, pessoal, esse pedacinho daqui, a força de resistência, tudo isso aqui eu pego lá do diagrama, tá? Quem estiver assistindo o vídeo, dá um pause, pode voltar lá. Eu vou voltar aqui para não ficar passando de um lado para o outro aqui a página. E esse F aqui, que é a força elástica, que está aqui, ela vem daqui, pegou também de lá. Então, tudo isso aqui está computado, toda essa expressão daquilo vem o que está aqui em cima. Então, o que é que nós temos? Se a gente distribuir aqui esse K, a gente pode pegar esse menos KL, colocar para cá, então eu coloquei aqui um pouco mais perto, tá, de mg, e a gente vai lembrar que a gente tem lá, quando a gente está na posição de equilíbrio, a força-peso, ela é igual à força elástica, numa situação de equilíbrio. Então, a gente consegue tirar lá da primeira expressão
que essa diferença daqui, a gente somar, né, a força-peso com a força elástica, a somatória das forças tem que dar zero, porque o bloco está em equilíbrio. Então, a força-peso é positivo, força elástica é negativa. Então, isso aqui é zero. Tá? O que é que sobrou? Sobrou isso daqui, da expressão. Tá? Esse kx eu obtive quando eu fiz essa distribuição aqui. Então, agora, passando esse pedacinho daqui para o primeiro membro, esse pedacinho aqui para o primeiro membro, isso aqui a gente vem e passa para cá para o primeiro membro, a gente obtém essa equaçãozinha daqui para a função posição. Aqui eu, por questão de, para não ficar muito pesada a anotação, eu omiti aqui a letra T, tá? E é uma coisa que a gente já tem. Quando a gente tem a EDO, a gente pode omitir, tá? A variável independente aqui da incógnita. Beleza. Então, aqui nós temos essa equação. Essa aqui vai ser a equação que a função x de t vai satisfazer. Vai satisfazer. E aqui a gente tem que m é a massa, gama é a constante de atrito e k é a constante elástica, a constante que depende das propriedades da mola. Tá? Todas essas constantes são positivas. Beleza. Então, com isso, né? Então, aqui um resuminho, né? De novo, agora com desenho. A função x de t, que modela essa posição desse bloco, ela vai satisfazer essa equação. É chamada de equação do movimento. Do movimento, tá? Claro, x de t é a função do tempo, né? Com o passar do tempo, o bloco vai se movimentando e a gente consegue dizer, caso a gente consiga resolver essa equação, e a gente consegue, porque esse tipo de equação é justamente uma equação naquele formato que a gente aprendeu a resolver, tá vendo aquela tabelinha lá, a gente consegue resolver essa equação. A gente consegue é, dizer qual vai ser a posição do bloco ao longo do tempo, beleza? E, bom, a menos que a gente complique, né, o modelo, diga que o atrito é variável, aí a coisa pode complicar, tá? Mas faz simplificação, pensando aqui, por exemplo, que o atrito ele é constante, tá? A constante da mola não muda, a gente tem esse modelo aqui, esse modelo matemático, para essa posição. Joia. Beleza, aqui tem de volta, aqui a gente volta com a nossa tabelinha, tá? A tabela que a gente usou para resolver EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes, que é justamente a equação que aparece quando a gente quer estudar, né? Estudar a posição de um bloco oscilando, tá? Preço de uma mola. Então, voltando aqui para a nossa equação, o que é que nós temos, tá? Aqui, pessoal, nessa parte daqui para frente, a partir desse ponto daqui que eu estou aqui para baixo, a gente vai estar considerando aqui aquela equaçãozinha lá, a equação da posição do bloco, em que a gente vai ter, e aqui vai ser uma análise, tá? Um pedaço da análise, a gente vai considerar aquela situação dinâmica em que a constante de atrito é igual a zero. Então, se a constante de atrito é zero, a gente diz que o movimento ele é no amortecido, tá? Então, vamos considerar a equação sem amortecimento, tá? E vamos ver o que é que acontece. Então, se não tiver amortecimento, a ideia é que o bloco oscile para sempre, por causa que não vai ter dissipação de energia, né, no movimento do bloco. O que vai dissipando energia nesse contexto é o atrito. Então, se não tem atrito, o bloco, a tendência dele é oscilar para sempre. A gente vai ver isso aqui de modo matemático, tá? Intuitivamente é isso, e a gente vai checar modo matemático. É o que a gente chama de movimento harmônico simples. Só uma observaçãozinha aqui, pessoal. Nesse contexto todinho, a gente está imaginando que depois que o bloco entra em movimento, ele não vai sofrer a força externa, só vai sofrer a força, digamos assim, não vai ter um aparato empurrando ele, acrescentando mais força ali, tá bom? Por isso que a gente acaba tendo esse zero aqui, desse lado aqui, tá? Na verdade, na consequência final de não ter força externa, a gente tem um zero aqui no segundo membro dessa equação diferencial, tá? Então, nesse contexto, quando a gente não tem força externa e não tem atrito, a gente vai chamar esse movimento de movimento harmônico simples, tá? Movimento harmônico simples. Vamos escrever como é que fica a solução nessa situação específica, tá? Em que não temos atrito. Joia. Então, por isso, bom, supondo que gama é zero, a nossa equação do movimento fica assim. Observe que agora aqui eu tenho só a segunda derivada da própria função. A parte do atrito apareceria aqui no meio, tá? Não está aparecendo porque ela acaba sumindo, né? Se a gente supor que o gama é zero. Então, nesse caso aqui, a equação característica dessa EDO vai ser essa. As soluções da equação característica que a gente obtém isolando o R aqui
São essas daqui. Então, aqui no caso, a parte real, observe que as soluções é um número complexo puro. Um número complexo puro, ou seja, não tem a parte real, tá? A parte real dele é zero e a parte imaginária do número complexo é essa daqui, ok? Alguém sai da reunião. Opa, voltou. Voltou. Tá certo. Joia. Então, aqui, seguindo, né, a meta aqui de encontrar, né, como é que vai ficar a solução. Assim, o jeito que vai ficar a solução é simples, está aqui embaixo, tá? A grande jogada aqui dessa parte, quando a gente está estudando esse tipo de situação, especificamente, é a gente pegar aqui a expressão, tá? Que é essa daqui, que é a solução, não tem segredo, tá? Depois que a gente encontrou o alfa igual a zero e o beta igual a zero, é só a gente substituir o alfa e o beta nessa expressãozinha daqui, e a gente, obviamente, tá, vai ter a solução geral da equação nesse contexto. Nesse contexto, observe que aqui já aparece, ó, cosseno e seno, que é natural que apareça, porque, bom, bom, tecnicamente, né, a gente está esperando que a gente tenha um movimento oscilatório nesse contexto. Né? Você tem um bloco preso numa bola, você puxa, ele começa a ficar subindo e descendo, um movimento oscilatório, né? Movimento oscilatório. Então, assim, a solução em si, não tem segredo, seria isso daqui. Vai ser C1, aqui não vai ter essa alfa aqui, esse elevado a alfa t, nem esse elevado a beta t, porque o alfa é zero, e eu vou ficar somente com a parte do cosseno e do seno e as constantes. A grande jogadinha aqui, que é a parte, assim, legal, tá? É a gente legal no sentido do formato, depois da interpretação final, que a gente vai ver, tá? No final dessa organização, dessa solução. Então, a gente vai chamar aqui, ó, vamos chamar de ômega zero vamos chamar de ômega zero esse numerinho daqui, tá? O raiz quadrada de K dividido por M, observe que a raiz quadrada de K dividido por M, que é isso que está aqui, é justamente o que aparece aqui, ó, vamos aqui, está multiplicando T aqui dentro, ó, T e T, e chamar de ômega zero isso, a equação vai ficar nesse jeito daqui. Então, aqui, ó, tinha essa expressão que está aqui, certo? Aqui também, ó, expressão que está aqui. Então, já dá uma enxugada na solução geral da nossa EDO. Inclusive, depois a gente vai dar um nome especial para esse ômega zero aí. Observe que ele só depende ali da constante da mola e da massa. Ele não depende da posição inicial do bloco, de quando você começou a observar o fenômeno. É um objeto que depende somente da mola e da massa. Por definição, né? Tá aqui. Beleza. Outra coisa que ele vai fazer com o objetivo de simplificar a minha equação, escrever no formato mais elegante. Tá? No caso, do, a solução da equação, tá? A função posição. O que ele vai fazer aqui? Vamos pegar tanto esse C1 quanto esse C2 aqui, e escrever ele aqui no sistema coordenado. Vamos chamar de delta o ângulo que esse eixo aqui, ó, digamos, vem aqui, plotou o C1 e C2. Pode ser que eles não necessariamente, tá? Eles precisam ser positivos, tá? Ele é colocado aqui só por uma questão de interpretação mesmo, desenho, fica fácil de deduzir. As deduções são feitas lá no material. Joia. Então, vamos marcar aqui um ponto do plano. Vamos chamar de delta o ângulo entre o eixo aqui, o eixo X e esse arco aqui, tá? E esse semi-reto, vamos chamar de delta esse ângulo aqui, e vamos chamar de R a distância entre o ponto C1, C2 e a origem, tá? Então, na prática, a gente está dizendo que a gente vai escrever esse C1 e C2 em coordenadas polares. Então, fazendo isso, pessoal, observe o que a gente vai ter. Se a gente chamou de R essa distância, então, de modo natural, o R ele vai ser a raiz quadrada de C1 quadrado mais C2 quadrado, porque é o teorema de Pitágoras. Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, o R vai ter essa fórmula aqui. O C1 e o C2, o C1, no caso, vai ser R cosseno de delta, e o C2 vai ser R vezes seno de delta. Basta a gente pegar aqui a definição de seno e cosseno, tá? Esse aqui é o cateto oposto, esse tamanhozinho que vai daqui até aqui, deixa eu colocar, tá? Esse tamanhozinho que vai daqui até aqui é C2, esse tamanhozinho que vai daqui até aqui é C1. Então, usando lá a definição de seno e cosseno, a gente obtém que tanto C1 quanto C2 é igual a R, no caso, C1 é R cosseno de delta e o C2
é igual a R seno de delta, seno de delta. Então, substituindo aqui, ó, C1 e C2 aqui, no caso esse daqui e esse, a gente vai obter essa expressãozinha daqui. Aí aqui, pessoal, daqui para cá, essa implicação, o que foi feito? Aqui a gente tem, ó, cosseno de alguma coisa vezes cosseno de outra coisa, mais seno da mesma coisa que está aqui, ó, vezes o seno da mesma coisa que está aqui. Aqui a gente está usando uma identidade trigonométrica, que é o cosseno da diferença. Vou até escrever aqui, tá? Que foi usado aqui nessa parte, é que o cosseno vamos colocar assim, de A menos B, é uma formulinha, né, que o pessoal aprende lá no ensino médio. É assim, ó, cosseno A, cosseno B, menos, que é o que tem aqui, né? Observa que a gente tem, ó, cosseno de alguma coisa, cosseno de outra coisa. Menos seno de A vezes o seno de B. Então, essa expressãozinha daqui é o cosseno de uma diferença. É o que acontece, ó, o A aqui no caso, o A aqui, eu vou pegar o A como sendo esse ômega zero t, tá aqui, ó, menos o seno de delta. Tá certo? Tem questãozinha de sinal aqui, mas no final das contas, quando simplificar, vai ficar isso. Tá certo? Nós temos essa cara aqui, bem elegante, tá? Para a função posição. Observe que a gente conseguiu colocar a função posição do seguinte modo. A gente tem aqui R vezes, esse R é uma constante, tá? Depende aqui das constantes C1 e C2, vezes um cosseno. Tá certo? Aí fica bem a cara mesmo de algo oscilatório. Antes já tinha, só que aqui a gente tinha combinação de coisas que oscilam, cosseno e seno. Aqui a gente conseguiu colocar tudo em função somente do cosseno. E esse R é uma constante que vai dizer, que vai chamar de amplitude do movimento. Certo? O maior valor que essa função vai atingir, essa função x de t, vai ser R. E o menor valor que essa função x de t pode assumir vai ser menos R, porque o cosseno sempre está entre menos 1 e 1. Então, essa expressão é legal por causa disso, né? A gente consegue dizer qual que vai ser a amplitude, a posição máxima do bloco, tá? O máximo que a mola pode se alongar nesse contexto ou se contrair, tá? Nesse contexto. Então, aí o legal dessa modificação é essa. Sem contar que a gente está, digamos assim, isolando a parte oscilatória, né? Deixando somente o cosseno aqui, não combinação de seno e cosseno. Beleza. Então, aqui tem um resuminho, tá? E a nomenclatura desse contexto. Aqui a equação do movimento, ela se tornou essa daqui. Aqui a gente está pensando, só recapitulando, tá? Quando a gente tem um sistema massa-mola sem considerar o atrito. Sem considerar o atrito. Então, a gente também tem essa, tá desconsiderando o atrito, sem amortecimento. Então, a nomenclatura aqui, tá? Então, o movimento do corpo, neste caso, tá? Que é qual que é o caso aqui, pessoal? É o caso gama igual a zero, sem atrito. Ele é denominado movimento harmônico simples, ou NHS. Esse ômega zero, que a gente chamou lá atrás, que é raiz quadrada de K dividido por M, a gente chama de frequência natural. Frequência natural. E a sua unidade de medida, que todos eu coloco aqui a unidade de medida, e quando não tem, eu digo que não tem dimensão. No caso, a unidade de medida da frequência é conhecida como Hertz. Aí vocês já ouviram falar, né? Hertz. Parece na rádio, né? Quando eu escutava rádio, falavam, não sei quantos kilohertz. Né? Então, enfim, é a frequência de rádio, né? O delta que aparece aqui em cima, ele não tem dimensão, tá? A gente chama ele de fase. Tudo isso aqui tem a ver com essa expressão daqui, tá? Aqui, ó, frequência, fase, esse outro. O R, que a gente tem essa fórmula aqui, é chamado de amplitude. Então, aqui, se a gente estiver considerando o sistema internacional aqui, a unidade de medida dele vai ser o metro, tá? Que aqui Newton, se não me engano, a unidade de Newton, né? Massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, tá? Enfim. Então, aqui a amplitude de velocidade em metro, se a gente considerar o sistema internacional, e que essa quantidade que não aparece, que já tem nome para tudo, mas tem uma quantidade muito importante, tá? Que é o que a gente chama de período. O período vai ser 2π dividido por ômega zero, e a sua unidade é a unidade de tempo, tá certo? É a unidade de tempo. Observe que aqui a gente está fazendo 2π e está dividindo pela frequência. Como a frequência é segundo a menos 1, a gente divide por ela, ele vira segundos. A gente considerar sistema internacional. O que é o período? O período é o tempo, tá?
Período é o tempo que o bloco, que o corpo, né? O corpo leva para executar um ciclo completo. Você começou a observar o fenômeno, digamos que o bloco está descendo. Ele desceu, subiu e desceu de novo, voltou para a mesma posição. Esse tempo que demora para o bloco, para o corpo, né? Ele executar um ciclo completo, a gente calcula através dessa fórmula aqui, e ele é chamado de período, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona. Na verdade, antes do exemplo, tá? Outra ilustraçãozinha, agora em forma de gráfico, tá? Aqui eu fiz, né? Ficou bem legal esse desenho aqui. Tá lá no fascículo, isso aqui eu tirei lá do nosso fascículo, tá? Já essa outra foto daqui eu tirei lá do livro do Zio. O livro do Zio, que é uma das nossas referências principais. Então aqui, bom, não está bem assim, digamos assim, seguindo, tá? A minha fórmula aqui não está bem seguindo esse movimento, mas dá para ilustrar, tá? Ó, aqui, o R é a posição, é a amplitude, tá? Então o bloco vai oscilar dentro desse intervalo aqui, tá? Dentro dessa amplitude aqui o bloco vai oscilar. Aqui a gente tem, ó, 2π dividido por ômega zero é o período, então digamos que o bloco está totalmente, a mola está totalmente esticada, tá? Apesar de estar para cima, lembra que a nossa sentido positivo é para baixo. Então, quando a gente está lá no máximo positivo, a mola está totalmente esticada. Esticou, aqui ela começa a se contrair, passou pela posição de equilíbrio, depois chegou aqui, a mola está totalmente contraída, depois ela começa a descer, passa pela posição do equilíbrio, depois se estica completamente, tá? Então, aí a gente tem nosso período, tem um desenhozinho também aqui do bloco, né? Isso aqui já a gente considerando aqui a linha do tempo, tá? Isso aqui é como se fosse o tempo passando. Aqui a gente tem a função posição, então o tempo na horizontal e na vertical é a posição. E aí o tempo vai passando, né, para todos, né, inclusive para o bloco, e a gente vai observando, caso a gente consiga enxergar ao longo do tempo, que a gente vai ver essa situação aqui, que está ilustrada nesse desenho, né, muito bonito, né, esse desenho. Beleza, e aqui nesse contexto, tá, a posição negativa é para cima, e a que é o que eu estou pegando, tá, e a sentido positivo é para baixo. Beleza, fazer um exemplo aqui, essa conta. Pessoal, a gente já passou das 8 horas, tá? A gente, na verdade, está chegando aqui nas 8 horas e eu estou pensando em pegar direto. Estou pensando em fazer intervalo, não, tá? Para a gente terminar. Deixa eu ver aqui como é que eu estou aqui de reação a assunto. Eu vou fazer esse exemplo, depois eu vou falar um pouquinho de oscilações com amortecimento e depois eu vou falar um pouco como que resolve equações não homogêneas, tá? Aqui a gente tem algumas coisinhas, mas acho que a gente está, digamos, já passou mais da metade, tá, do que eu tenho que falar hoje, eu acho. E sim, falei bastante coisa, então estamos mais na metade do tema, da aula. Beleza, agora eu peguei aqui uma equação diferencial, vamos supor que essa equação diferencial aqui, ela determina a posição de um bloco em movimento harmônico simples, tomando como referência a posição de equilíbrio, que é aquele tipo de situação que a gente estava estudando. Observe que essa equação que está aqui é justamente a mesma equação que a gente estava estudando, pensando aqui como se fosse a massa e aqui como se fosse o K. Tá? Então, a gente pode dizer, ó, um bloco de massa 1 e constante da mola igual a 3. Constante da mola igual a 3. Está oscilando livremente, tá? Oscilando livremente. Acho que... Eita, parece que aqui eu... Deixa eu... Ah, sumiu. Tinha travado ali. Então, essa equação, ela representa, tá, um bloco em movimento harmônico simples. Aqui, pessoal, nós temos essas condições aqui, são as condições iniciais, tá? Então, significa, essa primeira condição aqui, significa que no tempo t igual a zero, o bloco está na posição 1, e essa segunda condição aqui diz que nesse mesmo momento que ele está nessa posição 1, ele está com velocidade 3, tá? Como eu estou pegando como referência o sentido para baixo, se a gente quisesse, digamos, escrever, tá? Na prática, o que está acontecendo, ele está com o bloco abaixo da posição de equilíbrio, que está em movimento, e ele continua descendo, tá certo? Ainda descendo, porque a velocidade dele positiva, tá? Nesse contexto aqui de cima. Então, um bloco está oscilando, ele está na posição 1 com a velocidade 3 e para baixo, tá? Beleza. Nesse contexto aqui, pessoal, é possível a gente ter a posição negativa, que é quando eu estou acima da posição do equilíbrio.
Então, ele vai estar, digamos, se fosse tivesse uma posição de equilíbrio, é natural a gente pensar que ele tivesse, o x de zero seria um número negativo. Tem problema, é só questão da referência que a gente está tomando aqui. Beleza. Então, o que é que eu quero saber? Quero determinar a amplitude, a frequência, a fase, o período e o período do movimento. São as perguntas básicas, tá? Envolvendo esse tipo de situação. Aqui tem mais algumas perguntas, tá? Depois de quanto tempo o bloco passa pela primeira vez pela posição de equilíbrio? O item C, depois de quanto tempo o bloco atinge a sua velocidade máxima em valor absoluto, tá? Como aqui a velocidade ela pode ser negativa, eu quero a velocidade, eu não preciso necessariamente da velocidade, digamos assim, eu quero saber sua velocidade em valor absoluto. Se importa se é positivo ou negativo, tá certo? Então, e qual que é essa velocidade, tá? Qual que é essa velocidade máxima? E no item C, esboçar o gráfico, tá? Da função posição. E o gráfico da função velocidade. Tá? Então, aqui, como faz parte da aula, né? A gente já preparei aqui o gráfico, tá? Dessas funções. Então, fica legal para a gente ilustrar aqui qual que é digamos assim, olha para a função posição, a função velocidade, o que que acontece, tá? Depois, no final, quando a gente tiver lá os gráficos lado a lado, a gente vê uma coisa interessante ali acontecendo. Que, na verdade, essa coisa interessante, o interessante é que ele vai estar de acordo com a nossa intuição, eu imagino, tá? Pelo menos em relação ao que eu imagino de uma situação oscilatória, eu acho que vocês vão concordar também, vai estar tudo de acordo. Beleza, então vamos começar a resolver. Então, primeiro eu quero encontrar a amplitude, a fase, o período do movimento, essas coisas. Então, primeiro, tá? Primeiro de tudo, se eu quero saber todas essas informações, eu vou começar a resolvendo a equação diferencial. Uma equação diferencial simples, né? Assim, ela tem um formato mais simples do que aqueles outros que eu falei inicialmente, que não vai dar muito trabalho, tá? A equação característica é essa expressão aqui, obviamente, veio da minha DO, tá? Lembrando aqui, ó, a EDO é essa, 3y igual a zero, então isso já vai gerar, essa expressãozinha aqui vai gerar essa equação característica, e aí a gente isolando o R, tá? Não precisa de fórmula, nada, basta seguir o caminho natural, resolver a equação, isolando o R, nós obtemos que R é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 vezes I. I é a unidade imaginária, tá? Obviamente. Então, logo, substituindo aqui na solução geral, isso aqui ainda é daquela tabela, tá? De soluções e soluções da EDO com coeficientes constantes, pela tabelinha. Então, substituindo lá, nós obtemos isso. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento que foi feito lá anteriormente. Tá? Vamos encontrar aqui. Na verdade, não, né? Primeiro eu vou encontrar C1 e C2, e depois, a partir de C1 e C2, é que eu vou encontrar o R e o delta. Certo? Beleza. Então, para encontrar o C1 e C2, já que eu tenho essa expressão aqui, lembrando que eu estou com um problema de valor inicial, vou até colocar aqui em cima, né? Quais são as condições? Opa, aqui eu coloquei Y, né? Vamos colocar a letra certa, X, X. Y de zero é 1, né? Foi dito lá no problema, Y de zero é 3. Estou pegando aqui de baixo. Opa, Y de zero é igual a 3. Beleza. Então, opa, a primeira condição, essa que está aqui, vai me dar essa expressãozinha daqui. Tá, ó, eu estou substituindo aqui, tá, pessoal? Fazendo t igual a zero nessa expressão aqui. Então, fazendo a continha aqui, eu obtenho que C1 vai ser 1, e agora derivando essa função daqui de cima e fazendo t igual a zero, vou ter aí usando a condição x' de zero igual a 3. Então, aqui, ó, isso aqui é o x' de zero, depois se derivei, fiz t igual a zero, igual a 3. Então, fazendo a continha, tá? Ó, o seno de zero é zero, só fico com esse pedaço. O cosseno de zero é 1, então eu fico só com C3, eu botei aqui C2 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, C2 tem que ser igual a raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, aqui eu obtenho C1 e o C2. Tá? Com esse C1 e C2 em mãos, a gente consegue encontrar o R e o delta. Lembre que o R e o delta, eles dependem do C1 e C2. Que a gente pega esse par C1 e C2, coloca lá no coordenadas polares e a gente acaba encontrando, tá? O R vai ser lá a distância, tá? Desse ponto até a origem, e o delta vai ser o ângulo, que é o eixo polar, né? Ele é o ângulo que a semi-reta que
parte da origem passa por esse ponto, faz com o eixo X, tá? O eixo polar. Beleza. Tá, então vamos aqui. Eu vou até fazer o seguinte: aqui não tem o desenho, acho que eu vou fazer o desenho aqui embaixo, tá? Pessoal, aqui está sendo feita a observação puramente geométrica, algébrica, né? Não tem desenho aqui nada. Então, aqui nós temos C1 positivo e C2 positivo. Isso significa que, eu vou desenhar, tá? Isso daqui. Significa que o delta está entre 0 e π sobre 2. Ou seja, o delta está entre 0 e 90 graus. Bom desenhar aqui, não custa nada, né? E a gente está fazendo referência a essa situação aqui, que é que é o eixo X, que é o eixo Y, digamos que, como eles são positivos, tá? Como eles são positivos, o que acontece? Então, digamos que aqui, ó, é C1, vou colocar assim, C1 e C2. Então, aqui é o delta e aqui é o R. Pronto. Então, o que vai acontecer, né? O... Dá até para a gente colocar. Eu penso que aqui, o que está sendo feito aqui, né? Já está sendo feita a conta direta, tá? Por exemplo, a tangente de delta é igual a raiz de 2. Vamos colocar aqui, vai. Deixa eu colocar aqui o C1, ele foi quanto mesmo o C1? Vou fazer essa conta aqui. O C1, ele era 1, né? Então, significa que isso aqui é 1, essa quantidade, daqui até aqui. É 1. E o C2 é esse daqui, raiz de 3, se não me engano. Certo? Vou fazer a conta para vocês. Então, aqui vai dar, significa, né, que, vamos lá, tangente, por exemplo, qual vai ser a tangente de delta, né? Tangente de delta vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos colocar aqui, ó, tangente de delta igual a raiz de 3 sobre 1, que é o que está aqui, né? Que é o que está aqui em cima. Raiz de 3 sobre 1. Então, se a tangente de delta é igual a raiz de 3, né, que é a raiz de 3 sobre 1, então a gente pega o ângulo, tá, entre 0 e 90 graus, cuja tangente dele dá raiz de 3, que é o ângulo de 60 graus, também conhecido como π sobre 3, beleza? Então, delta igual a π sobre 3, ficou explicado, tá? Delta igual a π sobre 3. O R, como é que a gente encontra o R? O R, esse tamanho que está aqui. Então, R vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 1 quadrado mais raiz de 3 quadrado. Está feita a conta aqui desse lado de cá. Então, vai ser a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, R é igual a 2. É a amplitude. Ômega zero, só substituir na fórmula, tá? O K, quanto que era o K mesmo? O K era 3, né? E o M é igual, estou olhando daqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó, dessa expressão que a gente tira. M igual a 1 e K igual a 3. Então, é K, a raiz quadrada de K dividido por M. Então, ó, K dividido por M. Raiz quadrada de K dividido por M. Raiz quadrada de 3. Que é a frequência, né? Frequência. A fase a gente já encontrou lá em cima. Aqui. Deixa eu apagar essa aqui. Joia. E o período, finalmente, simples, né? Só fazer aqui o 2π dividido por, se não, 2π dividido por raiz de 3, que é o período. Joia. Então, a gente tem encontrado tudo que foi pedido no item A. O item B. O item B, deixa eu só ver o que é o item B que pede, o que o item B pede, depois de quanto tempo o bloco passa pela primeira vez pela posição de equilíbrio. Então, o que nós temos, tá? Nós temos aqui a posição, a função posição do bloco, agora já substituindo os dados, tá? Aqui, ó, amplitude, frequência e fase. Então, o bloco vai passar pela posição de equilíbrio quando x de t for igual a zero, que é a nossa posição de equilíbrio. Então, resolvendo a equaçãozinha daqui, essa equação trigonométrica, então, eu quero que o que está aqui dentro desse cosseno, ele seja igual a 2π, ó, isso aqui é o que está dentro do cosseno, eu quero que seja 2π mais kπ. Isso resolvendo essa equaçãozinha trigonométrica. Então, onde k é o número inteiro. Sempre que o k for o número inteiro, que a gente substituir aqui, e se o t satisfaz essa equação aqui, a gente vai ter que o x de t vai ser zero. Então, o que a gente vai fazer agora? Como o K
é um número inteiro, vamos olhar as possibilidades para esse K e ver a partir desse K qual é o menor T que a gente obtém, porque a gente quer quando que o bloco passa pela posição pela primeira vez, tá? Então, por exemplo, se o K for menos um, então aqui eu venho aqui e faço K igual a menos um aqui, ó. Essa, vai me dar essa expressãozinha. Isolando T, a gente vai obter esse valor para T, que é o número negativo, e T é o tempo, então não quero, tá certo? T é o tempo, então o tempo vai de zero para frente. Se eu fizer K igual a zero, o que vai acontecer? Esse pedacinho daqui, ele vai sumir em cima. Aqui, né? Esse casinho, depois só fica só o P sobre 2. Isolando o T, nós vamos obter o T, como sendo 5π dividido por 6 vezes raiz de 3. Guarda esse valor, um valor positivo é valor de interesse. Agora eu vou fazer K igual a 1. Se esse valor de K for maior do que o valor de cima, eu descarto ele, porque eu quero a primeira vez que o bloco passe pela posição de equilíbrio. Então, fazendo K igual a 1 aqui, nessa expressão, eu vou ficar somente com π, e aí, isolando o T, eu obtenho esse número daqui, que é maior do que o número que eu obtive aqui em cima. Tá? Então, a gente vai ficar, o bloco vai passar pela posição de equilíbrio pela primeira vez, quando T for esse valor aqui. Certo? E o item C, que não é o último ainda, né? Mas o último é só um desenho, né? Só o gráfico, que já está pronto. Então, o item C, ele diz assim, depois de quanto tempo o bloco atinge sua velocidade máxima? Máxima em valor absoluto pela primeira vez. E qual que é esse valor, tá? Então, qual que é o valor dessa velocidade? Então, vamos olhar agora a velocidade do bloco. Se a gente tem a posição, que está aqui, inclusive, que é essa, se a gente tem a posição do bloco, que é essa função que está aqui, então a gente consegue encontrar a velocidade. Basta a gente derivar a função posição, né? A gente viu isso lá em cálculo 1. Então, derivando a função posição, então derivada aqui, né? A gente vai ter a velocidade ela é derivada da posição. Então, derivando essa funçãozinha que está aqui, nós obtemos a velocidade. Beleza. Então, com isso, tá, pessoal? A gente consegue perceber aqui, ó, qual que vai ser como que era a velocidade máxima do bloco. A gente está percebendo aqui que a função velocidade é dada por essa expressão. E o valor máximo dessa expressão aqui, o valor máximo que essa função pode atingir, é justamente esse em valor absoluto, tá? É justamente 2 raiz de 3, porque o seno, ele é no máximo menos um, no caso, ele é no máximo um e no mínimo menos um. Então, esse aqui fica oscilando entre menos um e um. Então, o valor máximo dessa expressão é justamente 2 raiz de 3, tá? E essa velocidade máxima, ela vai ser atingida quando a gente tiver o valor máximo do seno, ou o valor mínimo do seno, tá? O valor mínimo do seno, em valor absoluto, tá? Velocidade máxima em valor absoluto vai ser atingida quando o seno atingir o seu valor máximo em valor absoluto, ou seja, quando ele for ou 1 ou menos 1, né? Então, a gente passa o valor absoluto, a gente vai ter o valor 1 do seno. Beleza. Então, aqui eu quero que esse valor aqui, o valor do seno, seja igual a menos 1. Então, se a gente olhar lá os valores do ângulo que faz o seno ser mais ou menos 1, eles vão ocorrer quando essa expressãozinha que tiver aqui dentro do seno for igual a 2π mais K vezes π, quando K pertence aos inteiros. Então, o menor valor positivo, tá? Nessa expressão aqui, o menor valor positivo que é T, que satisfaz essa equaçãozinha aqui acima, quando a gente vai fazendo o K variar, ele já foi encontrado. Observe, se a gente quiser encontrar o menor valor de T, que satisfaz essa equação aqui, ó, olha o T aqui, fazendo o K variar nos inteiros, a gente teria que resolver essa mesma equaçãozinha que está aqui, ó. A expressão que está lá é essa, e a gente já analisou quais são os valores de T que eu obtenho, no caso, o menor valor de T positivo nesse contexto. Então, aqui já foi encontrado, tá? Já foi encontrado no item B, o menor valor de T é justamente nesse carinha aqui. E justamente o valor em que de T, esse é justamente o tempo em que o bloco estará passando pela posição de equilíbrio, pelo item anterior. A gente viu que no item anterior, o bloco vai estar passando pela posição de equilíbrio justamente nesse tempo. E é nesse tempo que ele está passando pela posição de equilíbrio que ele atinge a sua velocidade máxima em valor absoluto. Tá certo? Então, sempre que o bloco passa pela posição de equilíbrio, e é natural que isso aconteça, a gente imaginar, né? Então,
Sempre que o bloco estiver passando pela posição de equilíbrio, ele vai estar ali atingindo a sua velocidade máxima. Isso fica confirmado aqui no gráfico, tá? Que é a pergunta do item B. Ele pede para fazer o gráfico da posição, da função posição em relação ao tempo e o gráfico da função velocidade em relação ao tempo. Então, observe, tá? Vamos olhar aqui em cima. Vamos olhar aqui em cima. Por exemplo, nesse pontinho aqui inicial, nessa situação aqui, o bloco está atingindo ele está atingindo a sua amplitude máxima, tá? Ele está na sua posição máxima. Nesse contexto aqui, a bola estará completamente alongada. Quando a bola está completamente alongada, a gente olha aqui, ó, o bloco está, a velocidade dele é zero, é natural esse contexto, né? A bola se estica completamente, para e depois volta. Aí a bola vem, começa a se contrair, quando está passando pela posição de equilíbrio, o que acontece com a velocidade? Atinge seu valor máximo, aqui valor absoluto, né? No caso, atinge a sua velocidade máxima, só que negativa, tá certo? No caso, a sua velocidade é o menor valor possível da sua velocidade, tá? Que é possível ser atingido, beleza? Então, aqui, pela posição de equilíbrio, quando você viu isso, o bloco veio aqui, se contraiu completamente. Quando se contraiu completamente, o que aconteceu com o bloco? Parou, tá certo? Contraiu. Agora o bloco começa a ser, então, assim, esticado de novo. Contrair, aqui está contraído, aí agora está descendo, passou pela posição de equilíbrio, atingiu a velocidade máxima. Natural, né? Natural. Só para ilustrar isso aqui, confirmar o que a nossa intuição. Então, aqui encaminhando para o final, tá, pessoal? O final pro final dessa aula, já, aqui tem só a ilustração do que acontece quando a gente tem amortecimento, tá? Aqui, basicamente, o que está sendo feito nessa tabela é meio que a tradução daquela equação, daquela tabela de solução da equação de coeficientes constantes, só no contexto, só que aqui a gente vai ter o contexto que eu coloco no lugar do A, coloca a massa, no lugar do B, coloca a constante de atrito, no lugar do C, a gente coloca aqui a constante da mola. Então, nesses casos aí, tá? O caso delta igual a zero, delta maior que zero e delta menor que zero, ele vai ter um nome aqui nesse contexto, no contexto de oscilação, tá certo? Então, por exemplo, aqui no caso delta maior que zero, é possível mostrar, vou colocar aqui do lado, com delta maior que zero, a gente vai ter aqui que o gama vai ter que ser maior que 2K vezes a raiz quadrada de km. Então, a gente chama essa situação de movimento superamortecido. Então, está numa situação de superamortecimento. Delta maior que zero. Substituindo lá, ó, a nossa equaçãozinha, isso que vem da tabela, tá? Tabela, a gente vai ter essas soluções. Observe que no caso amortecido, nesse primeiro caso aqui, a solução geral do movimento, ela não aqui não aparece função trigonométrica, então não tem atrito nesse caso, tá? Então é uma situação de movimento sem atrito, no caso com atrito, mas o atrito é tão forte que não deixa o bloco oscilar, tá certo? Não deixa essa massa ficar em situação oscilatória. Por mais que ele esteja preso numa bola, o atrito é tão grande que o bloco não oscila, tá? Isso está sendo, digamos assim, dito através dessa equação, dessa solução geral, tá? Do movimento, da equação do movimento. Se o delta for igual a zero, que é essa segunda linha, a solução, de novo, tá? Ela é extraída lá da nossa tabela, a solução geral da equação, ela vai ter esse formato aqui. De novo, a gente não tem a presença a gente não tem a presença de oscilação, não aparece seno e cosseno. Então, o movimento continua sem ser oscilatório. Isso aqui é uma situação que a gente chama de amortecimento crítico, tá? E agora aqui a gente tem uma situação em que a oscilação, digamos assim, que o atrito, ele não é tão grande, digamos assim. Se a constante de atrito for menor, certo que esse divisor de águas daqui de cima, que é esse atrito crítico, se ela for menor com o atrito crítico, a constante, né, de atrito, então a gente tem uma situação que é chamada de subamortecimento. Aí aqui, nesse caso, quando a gente resolve a equação lá do movimento, a gente pode escrever ela desse formato aqui, tá? Essa conta é feita lá no material, vou fazer aqui, tá? Obviamente, mas nesse caso aí, nesse caso aqui, a gente já tem a presença de um termo oscilatório, que é o cosseno, tá certo? Só que a gente tem esse pedacinho daqui, uma parte exponencial, que diz respeito, digamos assim, ao fato do bloco, ao fato de ter atrito, isso está fazendo com que o bloco, no caso, a amplitude do bloco, aqui onde era para ter amplitude, que é esse pedaço daqui, ele tem essa exponencial
decrescente, tá? Isso faz com que a amplitude vá diminuindo. Obviamente, isso é natural que aconteça, né? Com a situação de atrito, mas uma situação de atrito tem que ter oscilação. E aqui está a ilustração, aqui de baixo, pessoal. Embaixo a gente tem a ilustração dessa situação daqui de cima, de subamortecimento. Então, esse aqui é o gráfico dessa função aqui. Função, deixa eu ver se eu passo ela aqui. Isso aqui é o gráfico. Em azul, tá, pessoal? Vou até fazer aqui em azul. A gente tem o gráfico da função x de t, que é a solução da, que é a solução da função, que é a solução da EDO, tá? Nesse contexto aqui de subamortecimento. No caso, esse daqui. Opa, chegou mais alguém aí. Estamos encaminhando para o final. Mas todo mundo é bem-vindo. Beleza. Então, aqui ficou bem mal escrito, assim, não ficou bem, assim, bonito, tá, pessoal? Mas o que eu quis escrever aqui era isso daqui, tá? Vou ficar mais embaixo, eu queria escrever essa equaçãozinha. Então, se a gente fizer o gráfico dessa função, observa que tem atrito que faz com que o bloco ele vá oscilando, tá? O atrito é pequeno, numa situação de amortecimento. E aqui, pessoal, só para ficar completo, né? Esse é o caso delta menor que zero, certo? O caso delta menor que zero. Então, no caso de amortecimento, nós temos essas três situações. Superamortecimento, um amortecimento grande, amortecimento crítico, que vai dividir ali entre o amortecimento grande, entre aspas, e o amortecimento pequeno, e o subamortecimento, que é um tipo de amortecimento, um tipo de atrito que permite que o bloco vá oscilando. Mas como o atrito está presente ali, ele faz com que a oscilação vá, digamos, diminuindo a sua, ou no caso, isso faz com que a amplitude do movimento vá diminuindo ao longo do tempo. Está ilustrado aqui, está nesse gráfico. Esse gráfico aqui em azul está o gráfico da função. E aqui em cima tem a amplitude, né? Tanto aqui e aqui ao longo do tempo. Diminuindo. Joia. E o último tópico, tá, da nossa reunião de hoje é o tópico sobre equações não homogêneas, tá? Tópico sobre equações não homogêneas. Então, esse tópico, pessoal, ele surge, tá? Se a gente for pensar uma situação concreta, que surjam equações desse tipo que eu vou falar com vocês, é quando você tem, digamos assim, um movimento oscilatório e você coloca uma força externa ali agindo sobre o corpo em questão. Sei lá, você coloca um aparato que aplique uma força ali no seu corpo, né? Então, tem um corpo lá, quando você tem uma força externa, a consequência disso é que na equação do movimento a gente vai ter no lugar de zero, lá no segundo membro, tá, da IDO, a gente vai ter uma função aqui que vai estar associada a essa força externa. Isso no contexto de uma massa-mola. A gente vai no contexto de circuitos elétricos, e se essas equações não homogêneas vai estar associada a você ter uma bateria ali que aplica uma voltagem lá dentro do circuito, tá? Seria uma força externa ao sistema, tá? Você vai aplicando uma força elétrica, né? Uma força eletromagnética lá dentro do, do circuito, e aí a equação que você tem que estudar para encontrar a carga do capacitor ou a corrente, ela vai ser uma equação não homogênea, tá certo? Beleza. Então, pessoal, uma EDO não homogênea, tá? Esse contexto é essa expressão aqui, as pessoas desse tipo, isso já foi classificado no começo, tá? Que no lugar, é só no lugar de zero, que era o caso homogêneo que a gente tinha antes, que apareceria aqui, é você ter uma função ali, a gente vai chamar de homogênea associada à equação de cima, em que o lugar do f você coloca aqui zero, e aí, no caso, a gente precisa dessa equação homogênea associada para resolver a nossa equação. A gente vai ver a gente vê isso através desse teorema aí, tá? Então, desse teorema. Esse teorema vai dizer como que a gente resolve a nossa EDO não homogênea. Como é que a gente resolve a EDO não homogênea? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Se YP é uma solução particular dessa equação daqui em questão, da equação que eu quero resolver, digamos que eu tenho uma solução particular. Então, e você tem que Y1 e Y2 são soluções fundamentais da EDO homogênea correspondente, que é essa daqui, a EDO homogênea associada à equação que você quer resolver. Então, a solução geral da sua equação estrela era dada por essa expressãozinha daqui. Então, como é que vai ser a solução geral?
Um pedaço dela vai ser a solução. Vou até colocar aqui, ó. Um pedaço dela vai ser a solução da EDO, vou colocar assim, da homogênea associada, e outro pedaço vai ser formado por essa solução particular que você tem. Então, lembrando, pessoal, a gente já sabe resolver EDOs homogêneas no caso em que os coeficientes são constantes. Foi o que a gente tem feito aqui, né, durante essa aula. Durante essa aula. Foi no caso, fizemos primeiro um caso genérico, em que eu peguei equações genéricas e acabamos de estudar o caso de sistema massa-mola, que também é EDO com coeficiente constante. Então, de certa forma, essa peça aqui, se a gente considerar essa peça aqui da solução, esse pedaço, se a gente considerar EDOs com coeficientes constantes, a gente já sabe resolver. O que a gente precisa agora é de um método para encontrar uma solução particular, certo? Um método que faz com que a gente encontre uma solução particular. O que é a solução particular de uma EDO? É qualquer solução que satisfaz a EDO. Se a gente tiver uma solução qualquer que satisfaz a EDO, significa que a gente tem é, 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 isso não significa que a gente resolveu a EDO. A gente só resolve a EDO quando a gente tem a solução geral da EDO. Ou seja, a solução do EDO, se não for um PVI, é um conjunto infinito de funções. Se desse conjunto infinito de soluções você tiver uma, você pode juntar essa única solução que você tem com a sua solução particular para dizer como que são todas as infinitas soluções, tá? Beleza. Então, como é que vai funcionar o método aqui? Então, a gente vai ter um método para que a gente encontre solução particular da EDO, da EDO em questão. Então, com esse método aí, a gente consegue extrair uma solução particular e a parte de solução da EDO homogênea, a gente vai saber fazer, porque eu vou estar considerando aqui, eu vou estar considerando EDOs em que o primeiro membro aqui é uma EDO homogênea com coeficientes constantes, que a gente já sabe resolver, tá? Que é o que a gente já sabe resolver. Então, esse pedacinho, se a gente colocar um zero aqui, já sabemos resolver, então a gente consegue encontrar y1 e y2, as soluções fundamentais, e agora, eu vou dizer para vocês como que a gente encontra uma solução particular da equação completa, que é essa daqui. Então, como é que vai funcionar o método, pessoal? Basicamente, tá, para a gente não ter que ler linha por linha aqui, vai ser o seguinte, você vai olhar para essa f que está aqui, aí você vai ver, ó, se essa f que está aqui, vamos buscar, se a f for um polinômio, eu vou buscar uma solução particular, vou supor que a solução particular yp, ela é igual a uma expressão desse tipo daqui, do tipo polinômio. E aqui tem esse t elevado a s, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Se a função f daqui for um polinômio vezes a sua exponencial, aí eu vou buscar a solução particular do tipo polinômio, que está aqui, ó, polinômio vezes função exponencial. Se a função f, que aparece aqui, ela for do tipo polinômio, exponencial ou qualquer uma dessas funções trigonométricas aqui, então eu vou procurar a solução particular do tipo polinômio, tem dois, tá? Polinômio, vezes exponencial, aqui, vezes função trigonométrica. Não importa se a sua solução particular, se a função f aparece com seno ou só com cosseno. Você sempre vai ter que considerar cosseno e seno na hora de buscar a solução particular, beleza? Em todas as expressões aqui de cima, aparece esse t elevado a s. Aí, esse s que está aqui, que a gente vai escolher, ele vai ter que ser ou zero, ou um, ou na pior das hipóteses, dois, tá? E ele vai ter que ser escolhido de modo que nenhuma parcela da expressão de yp seja uma solução da ideal homogênea correspondente. Claro que eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Da situação. Só falar assim fica complicado de compreender, tá? É normal, porque tem muita informação. Esses coeficientes que estão aqui, essas letrinhas que estão aqui, são as letras que eu tenho que encontrar nesse procedimento. Tanto aqui a gente tem as letras As aqui, né? As aqui, né? Aqui aparece As e Bs, aqui, ó. As e Bs nesse de baixo. Esses são os nossos coeficientes que devem ser determinados, que a gente vai determinar usando a nossa EDO, tá? Então, aqui, ó, equação, leia-se usando a EDO. Joia? Vamos pegar um exemplo aqui, até para ilustrar essa questão desse S aqui, tá? E aí, durante o procedimento, vai explicando. Joia. Então, é o último assunto, tá, pessoal? Então, vamos só resolver essa equação aí, e depois estamos liberados, né? Joia. Então, encontre a solução geral da seguinte EDO. Então, aqui perceba, tá? Uma pergunta? Não, né? Tá. Que é coisa que vocês vão falando.
Tá. Encontre a solução geral desse EDO. Então, perceba, tá, pessoal? Aqui eu tenho esse pedacinho daqui, que é aquela parte que tem a parte do coeficiente constante, e aqui a gente tem a parte que diz que a IDO é não homogênea. Não homogênea. Tá? Então, para a gente usar um método, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que olhar para cá. Antes de tudo, já vou fazer o que a gente já treinou hoje. Primeiro, eu vou encontrar aqui a solução da EDO homogênea associada, que é essa daqui. Como que a gente encontra ela? Pega essa equação daqui de cima e considera a mesma equação, é só que você coloca um zero aqui, ó. Zero, certo? E resolve ela. Isso aqui a gente já sabe fazer. É só usar aquela fórmula de resolução da equação de segundo grau. Então, a equação característica dessa EDO que está aqui em cima, essa expressão, perceba, tá, pessoal? Está aqui, ó, tá? Comprimento associado ao que está aqui. Então, substituir os valores de A, B e C, expressão. Então, resolvendo essa equação, nós obtemos que R é igual a menos 1 ou R é igual a 2. Tá? Para checar isso aqui, basta pegar, ó, observe que o produto desse número com esse aqui dá menos 2, e a soma desses dois números daqui, ó, esse com esse, dá 1. Né, que é o que aparece aqui. Usando aquela macetezinha de soma de produto. Fica fácil. Caso não lembre, é só usar aquela fórmula de resolução da equação de segundo grau, aquela do delta. Joia. Então, depois que a gente tem as raízes, tá, da equação característica, a gente consegue dizer qual que é a solução da EDO homogênea, dessa EDO que está aqui em cima. Então, a gente precisa dessa expressão, porque isso aqui vai ser uma peça, um pedaço, né? Vai ser um pedaço da nossa solução, da solução geral dessa EDO que está aqui em cima. Lembra, eu preciso da solução da YH, que é a solução da EDO homogênea, e de uma solução particular, que eu vou começar a obter agora. Beleza. Olha, então, para buscar a solução particular, pessoal, o que a gente faz? Que está até aqui, tá? A equação em questão é essa daqui. A gente vai olhar nessa expressão, a gente vai... Opa, poxa. Nessa expressãozinha daqui, pronto, falhou. Então, nessa expressãozinha que está aqui, a gente vai olhar para esse t vezes e elevado a menos t. Então, aqui a gente tem uma expressão do tipo polinômio vezes exponencial. O polinômio aqui, no caso, é um polinômio de grau 1, tá? Que é esse tzinho daí. Deixa eu colocar aqui em cima. O bicho não quer, o bicho tá bravo. Pronto. Então, aqui, ó, a gente tem polinômio vezes exponencial. Então, vou buscar a solução particular do tipo t elevado a s, que sempre aparece, tá? A gente vai escolher o s daqui a pouco. Polinômio de grau 1 vezes exponencial do mesmo tipo da que está aqui. Então, o que acontece, pessoal? Aqui foi dito que eu tenho que escolher o S igual a 1. Vamos só ver uma coisinha aqui. Se o S for zero, é assim que a gente escolhe esse S, tá? Ele começa do zero e vai eliminando. Se não puder ser o zero, a gente tenta o 1. Se não puder ser 1, a gente tenta o 2, tá? Então, deixa eu só pegar aqui para ilustrar com vocês, ó. Digamos que eu escolhesse o S igual a zero, para olhar, para começar, né? Então, ficaria uma expressão desse tipo aqui. Se o S for zero, eu teria que a solução particular ia ter que ser desse tipo. Então, o que é que acontece, tá? Deixa eu pegar aqui a nossa solução da ideal homogênea, vamos colocar aqui embaixo. Espera aí, deixa eu selecionar ela aqui, vou colocar ela lá, para tentar olhar, que a gente escolheu essa de modo que tem uma... copiar isso aqui, tá? Capturar essa tela aqui, copiar isso, copiar. Pronto, vamos colocar ela aqui do lado de cá. Pronto, vamos olhar para esse daqui. Certo? Então, deixa eu grandona aqui para... Pronto. Então, digamos que a gente escolheu aqui o S igual a zero. Aí a gente vai olhar para essa expressão que está aqui e vai distribuir, tá? Esse exponencial. Então, distribuindo aqui exponencial, vou fazer a continha aqui em cima. Eu vou ter que yp de t é igual a constante, que é essa constante que eu tenho que encontrar, esse a, vezes e elevado a menos t, mais b t vezes e elevado a menos t. Aí a gente faz a seguinte pergunta, depois que a gente supõe que o S é igual a zero. A gente olha aqui para as parcelas da solução particular.
A gente olha, será que essa parcela daqui, ela aparece aqui nessa expressão da solução particular? Se aparecer, a gente descarta o caso S igual a zero. Então, observe que essa primeira parcela aqui, a gente tem, ó, constante vezes E elevado a menos T. Que está aparecendo aqui, ó. Aqui. Então, se isso aconteceu, a gente descarta. Podia ser que aparecesse na outra, mas como já apareceu na primeira, já tenho que descartar esse S igual a zero. Tem que ir para o caso S igual a 1. Se a gente colocar S igual a 1, S igual a 1, que foi o caso aqui, tá certo? Foi o caso aqui, ó. S igual a 1, vou colocar aqui, né? Se colocar aqui S igual a 1, opa, é S, né? Aqui não. S igual a 1, nós vamos obter essa expressão que está aqui embaixo. A gente vem aqui, ó, desenvolver ela, vamos desenvolver, ó. YP de T vai ser igual a, distribuir, tá? A T vezes E elevado a menos T, mais, deixa eu apagar isso aqui, mais B, T ao quadrado, vezes E elevado a menos T. Aí observe, ó, que nem tanto essa parcela daqui quanto essa, não aparece aqui nessa expressão, porque nenhuma dessas parcelas aqui tem T, é só constante vezes exponencial, então a gente fica com S igual a 1. Pessoal, se tiver dificuldade, tá? Vocês olhem no material, tem outras ilustrações, tá? E também busquem o tutor, certo? O tutor que vai explicando também. E podem perguntar, obviamente, tá? Obviamente, durante a aula. E se tiver, então, quiser passar para o tutor, o tutor depois passa para mim, o professor co-ministrante, né, no caso, que a gente chama. Joia. Então, foi escolhido aqui, deixa eu apagar isso aqui, foi escolhido S igual a 1, tá? Se a gente escolher S igual a 1, nenhuma dessas parcelas aqui da solução particular, ela aparece lá na solução da IDO homogênea associada no YH, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou forçar a barra para que esse YP seja uma solução da minha equação. Então, se eu quero que esse YP seja uma solução da minha equação não homogênea, né? Caso ele seja, eu quero que ele satisfaça a equação. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o YP lá na equação. Como é um EDO, né? Eu preciso derivar ele uma vez e derivar ele outra vez, depois substituir lá na expressão e forçar que a igualdade seja satisfeita. Então, aqui está a derivada de YP a primeira, aqui está a segunda derivada de YP, aí aqui embaixo foi feita a substituição, tá, pessoal? Feita a substituição no EDO, substituindo na EDO. A EDO. Então, ó, cadê a EDO? Que é essa daqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos copiar ela. Vamos copiar. Se der um colar lá do outro lado, só para vocês verem. Aqui. Colar. Então, estou substituindo. Vou colocar aqui nesse cantinho. Aqui, não é para cá. Pronto, aqui. Beleza? Então, ó, segunda derivada, aí substituir isso daqui e nessa equação. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é a segunda derivada. Certo? Então, esse pedacinho daqui, segunda derivada. Menos a primeira derivada, que está aqui. Então, ficou menos a primeira derivada. Então, tudo isso que está aqui, ó, é menos isso que está aqui, tá? Substituindo. E o outro vai ser menos duas vezes y. Então, esse pedacinho aqui de baixo dessa última linha essa expressão, cadê ele? Está aqui em cima, né? Vamos apagar. Esse pedacinho aqui, ó, multiplicado por menos 2 e substituído aqui. E substituído lá na equação. Agora, fazendo a conta, né? Então, tem que fazer essa continha daqui. Parece complicada, mas tem muita coisa que se anula. Por exemplo, se a gente olhar esses três aqui, ó, esse mais esse, dá 2b, né? 2b t quadrado vezes e elevado a menos t. O que acontece é que esses daqui todos vão se anular. Esse com esse aqui todo vai se cancelar. Tem mais alguns que se cancelam? Vamos ver se a gente encontra aí. Vamos ver se a gente encontra mais alguns que se cancelam. Cadê esses que tem T? Deixa eu pegar aqui com laser para ir observando aqui com vocês. Deixa eu ver. Vamos olhar para esse daqui. Esse com esse daqui vai dar 3. Acho que não. Esse aqui, ó.
Esse A aqui, esse A aqui vai dar 2, né? 2AT, cancela com esse daqui também. Cancela com esse. Joia. Tem mais algum que se cancela? Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos ver. BT, 2B, 2A, 4, BT. Não, só isso mesmo, pelo que eu estou vendo. Então, fazendo a conta aqui, ó, por exemplo, outra coisa, tá, pessoal, que vai acontecer? Como aqui a gente tem E elevado a T nesse segundo membro, e todos aqui aparecem E elevado a T, eu posso cancelar, dividir ambos os membros por E elevado a T e sumir com esses E elevado a T aqui que sobraram. Tá certo? Deixa eu fazer aqui do lado, vamos ver o que acontece. Quando eu sumir com esses E elevado a T, eu vou ficar com menos 2A, que eu posso somar com esse A que vai ficar menos 3A, vou colocar logo ali. Colocar aqui menos 3A, menos 3A. Agora vamos para o B. O do A acabou, né? O B vai ficar mais 2B. Vamos ver, tem esse aqui 2B. Tem mais algum que tem B sozinho? Tem não, então vai ficar mais 2B. Mais 2, opa, mais 2B. Estou finalizando já a aula. 2B. O que sobrou? Vamos subir aqui. Eu já peguei esse, com esse daqui, com esse. Está sobrando esse outro, esse outro ali. Vamos lá. E o outro vai ser menos 6BT. Tudo isso tem que ser igual a T. Pronto. Analisei. Esses dois aqui vai dar menos 6BT. Joia? Então, o que eu ia fazer? O que está multiplicando T nesse membro de cá, eu vou igualar com o que está aqui. Então, por exemplo, aqui ó, tem menos 6B. Vezes t. Eu vou igualar isso com 1, aí começa a primeira linha de baixo. Esse pedacinho de cima aqui, vou igualar com 0. Então, em cima eu tenho um polínômio de grau 1, que o coeficiente que está multiplicando t é esse menos 6b, tá? Então, eu vou igualar com 1, e aqui a gente tem, ó, do lado de cá a gente tem 0. Não tem coeficiente, não tem constante, né? No caso, não tem a parte constante do polinômio. Então, esse pedacinho aqui vai ser igual a 0, tá aqui, ó. Pronto. Resolvendo essa equação, tá, pessoal? Simplificando assim, falando a gente já analisar, está resolvendo aqui essa equaçãozinha, a gente vai encontrar que o A é igual a menos 9, menos 1 sobre 9, e o B vai ser igual a menos 1 sexto. Agora eu pego esse A e esse B aqui, substituo na solução particular, estava buscando, e tenho a solução da IDO, a solução geral da IDO. Observe que esse pedacinho daqui, ó, esse pedacinho que está aqui, opa, esse pedacinho daqui é a parte do YH, opa, YH, e esse pedacinho que está aqui foi o que eu obtive, né, substituindo o A e o B, e a parte do YT, tá? YT. Essa dá a solução geral. Isso aí deu, beleza? Acho que é isso aí. Terminei no tempo, né? Terminei no tempo. Se eu acho que eu tivesse feito a pausa, talvez tivesse passado do tempo. Porque ia começar. Não que eu ia fazer uma pausa de mais de 10 minutos, mas eu ia perder o ritmo, tá? Eu agradeço, tá? A presença de vocês. Espero que vocês estejam acompanhando, né? Com o tutor, vendo os vídeos, né? Essa já é a nossa terceira aula, faltam só mais duas para a gente terminar essa disciplina pesada, tá? Para 5 encontros, isso é normal, né? É característica do curso mesmo à distância, então, exige muito, né? O pessoal estuda em casa, mas tem aí todo o aparato, tá, pessoal? Que vocês precisarem, o que vocês precisarem, vocês vão ter de apoio, tá? Tem tutor, tem professor, tem assistente também no polo, tá bom? E é isso, tá? Agradeço mesmo a presença de vocês. Acho que as pessoas que vieram agora são diferentes das pessoas que vieram no ano passado. Eu tenho essa impressão. Então, mas que vocês tenham um bom fim de semana, tá? E apareçam aí, aula que vem. Aula que vem vai ser outra pancada aí, mas caminhando para o fim. Esse ano aí termina. Vou parar a gravação e desejar um bom fim de semana para vocês e bons estudos.